seguinte: por essa ocasião, quando eles levaram ali a João Marcos, né, diversos evangelistas haviam surgido no seio da igreja de Antioquia, de modo que a congregação enviou Barnabé e Paulo numa viagem missionária à Ásia Menor, os capítulos 13 e 14. Então observe aqui o crescimento da igreja, que o crescimento da igreja não é só em número de pessoas, mas a igreja precisa crescer em número e em qualificação da fé cristã. Veja que, enquanto eles tinham esses missionários, Barnabé e Paulo foram a Antioquia, passaram um ano ali. Aqui nesse parágrafo está dizendo o quê? Que com esse período houve, por essa ocasião, diversos evangelistas haviam surgido no seio da igreja de Antioquia. Por isso que quando nós estudamos a parte missionária da igreja primitiva, Antioquia aparece como a primeira base missionária. É a primeira igreja que treinou missionários para mandar pelos confins da terra. E essa, meus irmãos, é a missão da igreja em qualquer lugar. Que a igreja congregacional de Bom Sucesso, para que ela tenha um crescimento saudável, e a igreja em todo lugar, ela tem que ter condições de que os membros que são convertidos estejam preparados, adquiram conhecimento para pregar a palavra para alguém, para evangelizar alguém, para compartilhar a sua fé com alguém. Isso é o crescimento saudável da igreja. A igreja precisa crescer em número, pessoas convertidas, para estar alcançando os confins da terra, fazendo discípulos. Mas a igreja precisa crescer na qualidade da sua fé. Pedro disse que nós devemos estar prontos para respondermos a qualquer um que perguntar a respeito da sua fé. E isso, o estar pronto aí é tendo conhecimento da palavra de Deus. É Ele que vai dizer que nós não devemos viver a vida toda como crianças recém-nascidas que vivem apenas bebendo o leite, o alimento elementar, né? Mas nós devemos estar nos alimentando do alimento sólido que se refere a um profundo conhecimento da palavra de Deus. Continuando, esta foi a primeira de 3 grandes viagens missionárias de Paulo, que Paulo fez para levar o Evangelho aos recantos longínquos do Império Romano. Os primeiros missionários cristãos concentraram seus ensinos na pessoa e obra de Jesus Cristo. Declararam que ele era o servo impecável e filho de Deus, que havia dado sua vida para expiar os pecados de todas as pessoas que depositavam sua confiança nele. Romanos, capítulo 5, versos de 8 a 10, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a morte de Cristo pelos nossos pecados, né? A graça de Deus, que deu seu Filho, a graça de Cristo que deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, se Deus foi capaz de nos amar tanto, ao ponto de quando nós éramos pecadores, sem Cristo, Ele nos dá o Cristo, muito mais agora nós temos o prêmio da salvação estando em Cristo Jesus. Ele era aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos para derrotar o poder do pecado. Romanos 4, 24 a 25, que diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, né? Jesus morreu por causa dos nossos pecados, transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação.
Também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, logo aí depois de Romanos, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que ele está falando aí? Com respeito à convicção que a igreja tinha da ressurreição de Cristo. Porque até hoje, os judeus dizem que Cristo não ressuscitou. Por isso que eles esperam um novo Messias. Eles acham que o Cristo, o Messias que a igreja cristã prega, o Messias cristão, ele é um falso Messias. Então, para eles, Jesus não ressuscitou. Mas Paulo, como os outros apóstolos, disseram assim: nós vimos a Cristo. A gente começou esse estudo vendo que quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele disse que escreveu de uma forma cronológica, O objetivo era apresentar uma sequência na ordem que os fatos aconteceram, para demonstrar aquilo que Jesus fez e ensinou. E disse que Jesus, depois de ter ressuscitado, passou 40 dias aparecendo aos apóstolos com provas incontestáveis. Ou seja, durante 40 dias Jesus apareceu dando provas que ninguém podia questionar que realmente era ele. Então, para os apóstolos não havia dúvida nenhuma. A igreja tinha convicção. Por isso que a igreja superou, meus irmãos, essa perseguição toda. Você veja, a perseguição ali era de morte. Era prisão, passar o fio da espada, passar pelo fogo, passar pela guilhotina, passar pelas feras. Foi assim que muitos cristãos morreram, foram martirizados dessa forma. Mas eles tinham tanta convicção da ressurreição de Cristo, da vida de Cristo neles, que eles não abriram mão da sua fé, entregaram as suas vidas, foram fiéis, e a igreja permanece até hoje, porque Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nesses países onde o cristianismo está sendo perseguido, existe uma igreja forte, existe uma igreja fiel, existe uma igreja que está vivendo realmente na presença de Deus, e mesmo sendo perseguidas, estas igrejas estão crescendo, essas igrejas estão avançando nos seus países. Então, que nós também possamos nos sentir motivados, por essa fé, e possamos entender que a perseguição ao cristianismo, ela faz parte da pregação, mas o Senhor está conosco, e no meio dessa perseguição que Deus vai fazer os seus milagres e vai fazer a sua igreja crescer. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.